boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei a hora que você está assistindo, mas estamos aqui com mais um episódio do EcoCast. E a gente está aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é o professor André. Estamos com o professor André. Eu também quero dar bom dia para vocês, boa noite, boa tarde. Recebi esse convite maravilhoso, muito obrigado de poder estar aqui participando e estar aqui com o ilustre professor André. Calma aí, espero para você apresentar ele que a gente vai fazer agora nossas propagandas. Já volta. Ah, tá bom. E nessa quinta-feira, hoje à noite, você pode aproveitar, né, esse episódio rolando para pedir o seu lanche no Carlão Lanches. Eles fazem atendimento WhatsApp, você pode ligar também. É muito gostoso, né? Tem que aproveitar, né, Dê? Nossa, nem fala. Você gosta, Henrique? Qual que é Eu o seu gosto daquela preferido? maionese. Aquela maionese. Toda vez eu dou prejuízo. Eles falam, é 2 por lanche. Eu falo, não, eu quero 4. Me dá 4. Eu quero 25. Muito boa aquela maionese artesanal. Mesmo. E a praça revitalizada ficou tá muito lindo, agradável né? Um ficar ambiente com a Agora família. nesse calor, com a fonte, Vem muito aquele gostoso sair pra aguinha comer, assim, com a bate o família. vento. É Isso. gostoso mesmo. E também temos a Bendiz, que é pratas 925 com joias de alta qualidade para vocês. Vocês podem procurar o QR Code que vai aparecer na tela, procura lá o perfil no Instagram e fazer o seu pedido, ver lá o que tem. Né, Dê? Você gosta? Adoro. Falou disso, me joia pra gente mesmo. É verdade. Então, Henrique, faça as honras da casa. Quero dar aqui boas-vindas pro André. E aí, André? Como é que você tá? Bom, primeiramente, bom dia, boa noite, boa madrugada. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite. O Israel não está aqui no momento, mas ele está nos assistindo. Obrigado pelo convite. Já é um amigo de longa data. Poderia falar que peguei no colo, né? Também tem o Henrique, também, que é um grande irmãozão. Conheço ele pouco tempo. Mais ou menos uns 15 anos. Depois tem algumas coisas para falar dele também. Né? Entrega o ouro agora. E hoje é o dia, ou a noite, ou a madrugada, de entregar o ouro. Ou à tarde. À tarde. E tem a Di e agradecer a D, né, pela oportunidade de poder estar aqui, né, no programa de vocês. Tá bom? Nós que Seja agradecemos. bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigada por ter aceitado o convite. E é isso, vamos lá, né? Já participou de algum podcast? Olha, minha vida é um podcast, né? Onde a gente assiste? Não, só ter ele no teu WhatsApp que você... De vez em quando ele me manda uns áudios que eu falo, cara, isso aqui é um podcast. Quando eu estiver no voo, eu vejo. Você coloca 2x. André, fala um pouquinho da sua vida pra gente. Quantos anos você tem, o seu status, sua família? Onde você Quem nasceu? é o André? Isso. Bom, eu sou jalesense, né? Nasci em Jales, jalesense. Eu costumo falar para os meus alunos que eu tenho 28 anos, mas eu não tenho. Eu tenho 40 anos. Sou casado há 14 anos, já estou indo para 15 aí, né, com a Monize, né? E dessa união nós temos um filho lindo, maravilhoso, que chama-se Rian Colombo dos Anjos, tem 13 anos. E o André, ele é professor já há quase 12 anos. Eu sou formado em História, minha primeira licenciatura foi em História. Depois eu me formei em Pedagogia, sou pedagogo também. Fiz uma pós-graduação em Docência do ensino fundamental, médio, superior e técnico também, né? Na área da educação mesmo. E depois eu fiz mais uma pós-graduação no ensino em Geografia e História, né? Pelo fato de eu ser professor de História, então a gente tem que sempre estar buscando essa especialização para estar cada vez mais, digamos assim, preparado para estar à frente de uma sala de aula, né? Então, já há quase 12 anos aí, ministrando aula para esses alunos queridos, da qual eu amo tanto. Mas isso aí não foi da dia pra noite, né? Você não acordou um dia e falou, eu vou ser professor de história. Não, Como é que foi isso? Não. Na verdade, tem aí uma história bastante peculiar, curiosa, né? Um amigo meu, ele é vivo ainda, chama-se Jean. Ele chegou em casa, uma bela de uma noite, e falou assim, André, eu estou indo lá na Unijales para fazer a inscrição do vestibular de Educação Física. Vamos lá comigo. E até então, na verdade, eu nem passava pela minha cabeça de fazer uma faculdade. Eu tinha vontade, sim, de fazer uma faculdade, mas não tinha condição financeira. A nossa condição na época era muito difícil, né? Mas eu fui com ele. E eu fiquei sentado ali
na frente ali da Unijales, ele foi fazer a inscrição, ele voltou com um papelzinho e ele falou assim, André, por que você não faz a inscrição do vestibular? Eu falei, fazer a gente até pode fazer, mas como que eu vou pagar esse curso? Eu não tenho condição financeira, né? Ele falou assim, cara, dá o primeiro passo. Ele falou desse jeito, dá o primeiro passo, vai lá, faz a inscrição. Aí eu falei assim, mas para pagar? Ele falou, depois a gente vê isso aí, eu também não tenho essa condição, mas vamos lá. E eu peguei e fui. E fiz a inscrição, tal, do vestibular. Cheguei em casa, na época morava só eu e minha mãe, minha afinada mãe. E quando eu cheguei em casa e falei para ela, mãe, eu fiz a inscrição do vestibular. A minha mãe era a torcedora número 1 da minha vida. Ela Que ficou bom, né? muito feliz mesmo, porque por a gente ter uma condição muito humilde, ela acreditava muito no meu potencial. Nós somos em 11 irmãos, Nossa. né? E A mãe dele era técnica de futebol em 11. é quase Queria isso, né? Queria E um time assim, de futebol. O que eu vou falar aqui, na verdade, não é para me orgulhar dos demais outros irmãos da qual eu tenho. Não tem nada a ver. Mas eu sou o único que tem uma Curso faculdade, superior. um curso superior, né? E quando eu falei para minha mãe que eu tinha feito a inscrição do vestibular em História, porque eu sempre me identifiquei com a matéria, tinha a facilidade de entender, e por ser um questionador, um crítico, né? Acho que combinava muito comigo e eu gosto muito. A minha mãe ela ficou muito, mas muito feliz mesmo. E detalhes, a minha mãe já estava com o câncer já, né? Já estava na fase, vamos dizer assim, terminal. Prestei o vestibular, passei, né? Você tinha quantos anos? Eu me formei em 2008. Eu estou com 40 anos. De 2008 aí até agora, dá 14 anos. Desconta 3. Quanto que dá aí? São 3 anos de faculdade? São 3 anos de faculdade. Aí quando eu te conheci na rodoviária, você estava fazendo Mas faculdade. eu fazia faculdade. Quando eu conheci o Henrique, eu fazia faculdade. Né? Depois faz a conta aí e vê quanto que dá certinho, porque agora de cabeça... Sim, não, né? esse já 14 não meses, era... 26. Não me tinha formei- saído Porque do você tá- colegial 26 e anos. Não, você já tinha uma certa idade. Na verdade, já tinha uma certa idade, porque quando eu saio do colegial, eu fiz um curso técnico. Né? Eu fiz um curso técnico em informática, né, para mim conseguir pegar uma coisa melhor no mercado de trabalho e tudo. E quando eu cheguei em casa e falei para minha mãe assim que eu ia fazer o curso de História, a minha mãe, ela ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque ela dava muita força. Eu só falava assim, eu não sei como que a gente vai pagar. Ela falava assim, para tudo tá um jeito. Naquela fase que ela estava, já debilitada, né, já sabia que era questão de tempo, ela falava assim, filho, você vai conseguir e você vai ser um excelente professor, né? E não só ela fala, porque o Henrique também fala isso, que ele fala que a gente conversa bem, que a gente dialoga bem, gesticula bem. Então, acho que é mais um dom mesmo. Ela foi na sua formatura? Não deu tempo. Não deu uma tempo. pena. Eu percebo uma coisa. Você fez um comentário muito interessante. Eu escolhi a matéria História porque eu sempre fui uma pessoa questionadora. Sim, E, realmente, eu acho que não tem como você ser questionador e não olhar para trás, não olhar para o passado. sim. Porque tudo que traz dúvida para nós tem um início. E esse início nunca é no presente. É sempre tem um histórico. Tipo, por que se faz dessa forma? Onde é que a gente vai ter essa resposta? Lá no passado. Sim. Nossa, por que é assim, não é assim? Onde que está a resposta? Porque lá atrás se fazia assim, se dizia isso ou aquilo. Então, é bem interessante esse teu ponto, né? De entender que a matéria de história, se tornar professor de história, seria interessante para você poder remexer o passado Sim. e tirar as dúvidas, tirar esses questionamentos. Eu achei bem interessante. Sim. Na verdade, quando a Di pergunta se a minha mãe foi na minha formatura, no primeiro dia de aula de faculdade, no primeiro dia, a minha mãe faleceu, né? No primeiro dia. Então, ela não chegou a ver eu indo para a faculdade, né, com um sorriso estampado. Nossa. Então, no primeiro dia, ela faleceu, ela foi velada na Igreja Batista, né? E naquele momento ali eu comecei a fazer várias reflexões dentro do próprio templo da Batista. Se eu
faria o curso ou não, né? Porque, na verdade, eu tinha muita força do lado da minha mãe, então eu queria ver esse sorriso. Mas aí eu pensei, será que vale a pena? Né? Tive convites para ir embora da minha irmã, que veio no velório. Ó, vamos embora para Americana, né? Vamos morar comigo. A minha própria irmã, de Jales, pediu para mim morar com ela. Eu falei que não. E eu morei sozinho esse tempo. Mas eu resolvi fazer a faculdade de História por ela, né? Tanto é que, quando eu me formei, eu tenho uma admiração muito grande por uma pessoa de Jales, que é a dona Hélida Barizon, né? Que deu aula para mim. Ela foi diretora da escola que eu estudava. Ela foi diretora do Ângulo lá, né? É, do COC, né? Do COC também. Uhum. Então, mas a dona Hélida me deu aula e eu peguei um amor muito grande pela dona Hélida. Você via ela como uma mãe? Tipo eu assim, acho, sim, ela... Tinha Não sei, um valor eu me afetivo, identifiquei assim. com ela. Inclusive, eu falo isso até hoje para ela, né? Então, assim, quando eu fui para a formatura, que eu peguei o canudo, eu lembrei muito da minha mãe, eu me emocionei muito. E quando eu viro do lado, quem está na primeira fila me observando era ela. E eu nunca vou esquecer desta imagem da dona Hélida, sempre séria, Ela né? é Sempre séria. séria, mas sempre idônea, né? E eu olhei para ela, fiz assim, ela só deu um olhar muito discreto, porque ela é muito discreta, né? E eu saí dali, cheguei em casa e falei assim, mãe, é para a senhora, né? Então, foi assim, muito bonito a minha formação. E dali, eu começo a entender que eu precisava buscar mais, né? O começo foi muito difícil, porque naquela época, quando formava-se a turma, né, da área da educação, pedagogia nem tanto, mas história, geografia, muitos professores recém-formados iam embora para São Paulo. Sim. Né? E eu tinha uma ideia de ir para São Paulo, mas, por circunstância do destino, não fui embora. E agora vem o melhor de tudo. Deus me abençoou nessa terra, que é Jales, né? Eu hoje sou chamado de professor Benção, né? Eu sou o Benção. Ninguém me chama de André. Eu ia falar isso. Parece que tem um apelido. Tem um apelido, Benção. A partir de agora, benção. É benção. É só Benção. Os alunos me chamam de Benção, diretores, pais. É só Benção. Mas teve um início. Sim. Por quê? Aí que tá. Essa história também é legal, vou chegar lá. E assim, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu vou fazer meu nome aqui. Eu nasci em Jales, todo mundo vai para São Paulo, porque São Paulo é o foco de quem se forma professor, porque tem muitas escolas e tudo mais. No começo foi difícil. Eu vou ser uma bênção aqui. Eu sou uma bênção aqui, né? Graças a Deus. Mas foi muito difícil, porque o começo, você começa substituindo. Você, como professor, você começa substituindo. E você substitui qualquer coisa, qualquer disciplina. Coisa. Fala assim, ó, cadê Ela o cesto? Matemática. Não, cadê o cesto de lixo E ainda que o pessoal assim. apontar o lápis? Ainda é. É assim, porque eu lembro na época que eu tava, né, que eu estudava no colegial, e eu lembro que era assim Eu mesmo. lembro. A merendeira não veio hoje. Tá lá o André. Substituía qualquer um. Quase isso, né? Porque a gente dava aula de filosofia, geografia, Mas assim, história. tem os concursos, né? Tem os concursos. Mas no começo eu entrava mesmo para substituir. Né? Então, Mas você não podia já prestar um concurso? Eu não sei como é que é, tá? na Por isso tô verdade, tem que perguntando. esperar sair, né? Ah, sim. São etapas, por exemplo. Está É previsto, municipal, né? No caso. no caso estadual, tem para nós. estadual também. né? Você falando de ser substituto, era um evento quando vinha um professor substituto na sala. É verdade. Que, tipo, todo dia o mesmo professor. Aí, de repente, hoje a professora não vem alguém totalmente diferente. Aí eu lembro que teve uma professora substituta que, tipo, pegou, 30 dias da professora. E até o 4º grau, Sim. até a 4ª série, é todo dia o mesmo professor, o tempo todo. Não é uma a cada hora. E aí eu lembro que eu me apaixonei. Eu era menina, eu tinha acho que 9 anos, 10, me apaixonei pela professora substituta. 30 dias de paixão. Aí eu falei pro meu pai, escreve uma carta pra mim, eu não sabia escrever direito. Aí eu fui falando, você é muito bonita, te acho muito legal. Meu pai escreveu. Aí eu li pra mim, aí ele começou, você é feia, não gosto de você. E eu chorava, não era pra escrever isso. Ele escreveu ao contrário. Ele não tinha escrito nada, ele ficava falando, eu não sabia ler ainda. Você sente isso? Você sente que quando você chegava pra substituir, você era a estrela da Não, na verdade da não. coisa, não? É o oposto. Porque É? o oposto. Porque geralmente quando Pros você alunos chega, é gostoso. você chega para substituir,
Não todos, né? Não vamos generalizar, mas boa parte fala assim, hoje é aula vaga. Hoje é aula vaga, por que não? É professor substituto. Vai assistir tal. filme. Você não tem aquela, vamos dizer assim, certa importância dentro da sala de aula no começo. Então você substitui tudo, é física, química, matemática e tal. Na verdade, você também não fala com propriedade sobre o assunto, não né? tem como. Não tem como. É porque se dá aula de história, vai dar aula de É. educação física. Mas Vai como lá eu dar estava aula- começando, dar eu aula de precisava. inglês. Eu precisava começar, Sim, sim. porque a gente sai muito... Eu costumo dizer para os meus amigos assim, a gente sai muito verde da faculdade. Acho que em todas, viu? Sim. Essa parte se torna para você um laboratório. Sim. É muito bom isso aí. Então você precisa encarar, né? Uma hora vai ter que encarar. E aí eu comecei a substituir e tal. E aí eu comecei a participar das atribuições, comecei a pegar aula, que no Suas. caso já seria minha. Então você já começa a criar uma identidade. Agora, a pergunta que você fez... Do apelido. Por que vem esse apelido Benção? Dar aula no estado é desafiador. Eu acho que em qualquer lugar, mas é que no estado... eu não sei explicar, mas eu... Não, eu até ia perguntar isso eu depois. acho que uma dar pergunta aula é sobre essa desafiador. diferença. É muito difícil. Assim, não, eu vejo mas o contrário. é... Eu vejo assim, dar aula é prazeroso, gratificante quando é retribuído. Eu acho que Né? o estado talvez seja assim, que eu entendo, talvez você não seja tão reconhecido. Sim, tem também esses Por fatores. isso que é mais desafiador, né? Mas assim, por que é desafiador? É um conjunto de várias respostas, porque você tem vários tipos de pessoas ali inseridas dentro de uma sala de aula com Realidades com diferentes. realidades diferentes, né? E você tem que tentar ali equilibrar tudo para Dançar, né? colocar na balança para que você consiga fazer alguma coisa. E é muito difícil. É isso que você falou, é verdade. Eu acho que uma sala de alunos do estado Você tem todo- é muito mais misturado. Agora, uma Sim. sala de uma escola particular, você tem um grupo Você mais já tem homogêneo. uma certa classe seletiva, vamos dizer assim. financeira Né? parecida, né? E o que acontece? A gente passa muito nervoso no estado. Então, Mesmo sendo prazeroso, né? Que nem você começou mesmo a falar. sendo prazeroso em alguns momentos, sim, porque é prazeroso quando você, por exemplo, você consegue entrar dentro de uma sala de aula e consegue dar uma aula de 45 minutos, o aluno prestando atenção, te questionando, perguntando, você sai de lá falando assim, puta, cara, hoje eu regacei na aula. Valeu hoje a pena. Hoje eu atingi o objetivo. Já vou chegar em momentos que vocês estão curiosos aí, tá? Mas assim, quando o aluno me tirava do sério no estado, para mim não sair da casinha, eu falava assim, ô abençoado, fica aí na tua cadeira. benção. Ô abençoado, deixa eu dar minha aula, eu vim aqui para dar aula. Tal. Então eu usava muito a palavra abençoado ou bênção. Para não falar, ô, Para desgraça. não Filho do sair capiroto. da casinha, vamos dizer assim, né? Corta. Um belo de um dia, eu chego na aula, um aluno fala assim, o professor Benção chegou. Então, parte de um aluno isso aí. E quando ele fala o professor Benção chegou, todo mundo começa a me chamar de Benção. Inclusive, passa também os próprios professores a me chamar de Benção. Ó, Benção, ó, Benção, ó, Benção. E aí começou a pegar, né? Colegas de trabalho, ó, conversa com o Benção, fala com o Benção. Tanto é que quando eu vou fazer hoje entrevista de um novo colégio, eu até falo para o diretor, ó, pode me chamar de Benção. Aí fala, Benção? Mas por que Benção? Né? Então, você tem que falar o porquê. E hoje eu sou o professor Benção. Então, é natural, é uma coisa que ficou natural. Os Que alunos bom me que- chamar de Benção. Que bom que você gostou, né, do apelido. Sim, Porque sim. ser chamado de bênção, né? É. De glória. De glória, né? É uma glória. É uma coisa boa, né? Sim. E pegou. Eu fiquei no estado uns 5 anos, mais ou menos, e parei de ir atrás de aula do estado, porque eu tinha aula em escolas particulares. Agora, se vocês quiserem ouvir como eu entrei na escola particular de Jales, Pode eu falar. falo para vocês, assim, é hilário. Não, sim, É a hilário. gente até ia questionar se, se você dá aula só no Hoje no, é só no escola estado particular. ou só no privado, como que Hoje é só, Hoje é só no... só particular hoje. Só particular. Só. Hoje Não, eu, só em escola particular ou só só... não, só em escolas particulares, sim. né? Mas assim, eu tenho uma escola aqui de Jales, que é o Colégio Ferreira Prado, né? Que eu já estou há 11 anos no Colégio Ferreira Prado. Mas a forma de como eu entro no Colégio Ferreira Prado que é muito engraçado, né?
Pode Eu- contar pra gente. Acho que você deixa todo mundo Inclusive, eu curioso. falei pra ela que eu ia falar. Ela falou, Tô até fala, vendo. pode falar. Deu uma Foi- torta. Não, porque esse aqui é uma bênção, né? Mas é no bom sentido, né? No bom sentido. Quando tá eu e ele junto, assim, você sai com ele na cidade, é só loucura. Porque ele é muito louco, né? Mas Sou vamos eu. lá. Como eu falei para vocês, o começo, quando eu me formei, que foi muito difícil, então, eu estava recém-casado, então eu estava encarando qualquer coisa. Então, eu estava dando aula, substituindo. E aí, eu peguei um serviço, não sei se vocês recordam, tinha uma loja aqui que chamava Mânica. Quem se lembra? Sim, eu me Eu lembro. lembro. Lembra da Vendia Mânica? móveis, não era? Isso, Mânica Sim. loja de móveis, eletros e Na tal, Rua né? 8, né? Na Rua 8. E eu entrei como vendedor ali. Por essa questão de falar bem e tal. Então, eu conciliava. articulava. Eu articulava, eu conciliava tudo. Eu substituía à noite, eu trabalhava de dia, porque, né, um filho pequeno e tal, vamos começar. E aí, eu trabalhando de vendedor nessa loja, chega a Raquel, que é a dona do colégio. Né? Mas eu não sabia quem era a Raquel. Quem era a Raquel? Eu não sabia. Eu abordei ela, né? E falei, pois não, boa tarde. Ela falou assim, eu vim ver uma bicicleta e tal, né? Eu falei, não. Foi vender uma bicicleta e acabou sendo contratado para dar aula de Mais história. ou menos isso. Mais ou menos isso. Aí, ela foi ver as bicicletas e tal. Ela falou, gostei disso aqui. Sentamos ali na mesa para nós discutirmos a forma de pagamento. Eu não me lembro agora, viu, gente? Não me recordo, conversando com ela, como que nós chegamos ao momento de falar sobre educação. Isso falha na minha memória, eu não me lembro mais. Eu já procurei na minha mente, mas não consigo. Mas o fato é que a gente ficou falando sobre educação e eu não sabia quem era ela. E eu falando que eu era professor, tal, que eu substituí, que eu me formei em História, que eu também tinha um projeto que eu dava aula no projeto da prefeitura, de informática. Eu trabalhei também na prefeitura durante um tempo, né? No final de tudo, ela me ouvindo, ela falou assim, leva um currículo na minha escola. Do nada. Nossa. Do nada. Chega a arrepio. Porque, assim, acho que a Ferreira Prado é a escola mais novinha, não é? Da cidade, assim? Se você pegar, por exemplo, comparar com o Ângulo, sim, Sim. ela era a antiga Éden, né? A antiga Éden, né? Mas o fato é que ela fala assim, Éden musical? na frente do IP ali, Sim. né? Sim. Quando ela fala, leva um currículo na minha escola, ali eu cometo a primeira gafe, né? Porque eu não conhecia, não sabia quem era, Que escola. né? Eu falei assim, que escola? Mas foi bom, porque ela viu que você não tava falando, Sim. jogando indireto. Não, mas foi muito natural, né? Você foi, tipo, neófito nisso, né? Você não fazia ideia de quem você estava falando. Eu acho que isso eu não conhecia. Isso soa bem, eu acho que não é ruim. Não foi gafe, não. Sim. Aí ela pegou e falou assim, é o Colégio Ferreira Prado, segunda gafe. Onde é o Colégio Ferreira Prado? Eu não sabia. Isso foi bom para ela entender que ela tinha que investir um pouco mais em marketing. Tá faltando investimento em Inclusive, se marketing. quiser patrocinar o nosso programa... Escola Ferreira Prado, se quiser anunciar no EcoCast, tá aí a oportunidade para não acontecer isso mais. Né? Depois dessa eu posso ser mandado embora, perdão, Raquel. Não, mas desde a hora que a gente tá contando essas piadas, nós já falamos o nome Ferreira Prado, Escola Ferreira Prado, um monte de vezes. Eu acho que ela vai te agradecer. No próximo programa, o Ferreira Prado tá na nossa televisão. Mas aí, gente, E aí, eu peguei, continua. cheguei em casa, né? Eu confesso que eu fiquei com essa conversa na minha mente, guardada. Eu cheguei em casa, eu falei assim, amor, hoje eu conheci a dona do Colégio Ferreira Prado. E ela pediu para me levar um currículo lá. Você não vai levar? Eu falei, com certeza, eu vou levar. Sinceridade, ali, naquela oportunidade, começa a desenhar um monte de coisa na minha mente. Eu falo, é a minha chance de eu começar a crescer em Jales. Colégio particular, meu, né? Então é outro naipe, vamos pensar assim, né? Uhum. Fiz tal, cheguei lá. Entrega o currículo para a coordenadora. Quando eu chego e vejo a coordenadora, quem era a coordenadora? Uma colega de trabalho que a gente trabalhou junto na prefeitura, a Carla. Oi, Carla, um abraço. E aí, começa ali, ela me contrata e eu começo a trabalhar no Colégio Ferreira Prado. 11 anos já, né? E depois que eu entro no Ferreira Prado, eu fico mais um tempo no Estado, dando aula no Ferreira e no Estado, só que eu chego a um momento, não é desfazendo, não pensa assim, mas eu sentia que eu precisava de mais. Eu poderia ser mais.
Eu queria mais. Então, para isso, eu comecei a buscar novos horizontes. O meu foco foi voltar só para escolas particulares. Você Né? já era formado em pedagogia nessa época. Eu ainda não tinha formação de pedagogia ainda. Né? Me formei depois. Isso que você está comentando, até é bom comentar o seguinte. Nós falamos até no podcast que estava com o Fabiano Nagamatsu sobre os períodos que a pessoa está em ascensão e platô. Então, é tipo, eu estou num momento Sim. de crescimento, aí eu ganho uma estabilidade, um certo conforto. Mas se eu sou uma pessoa incomodada, uma pessoa inconformada, logo eu já procuro novamente um caminho para ascender novamente. Sim. E é o que você está relatando. Tipo, você não ficou parado. Eu acho que esse é o teu grande diferencial. Não se acomodou ali no estado, depois foi para particular, não só se acomodou naquela situação, mas sempre buscando essa Sim. melhoria. Isso é fantástico. Esse era, na verdade, o objetivo. Eu entendia que, para mim conseguir alcançar mais, eu precisava me preparar melhor. Né? Tanto Claro. é que, quando eu começo a dar aula para hoje, é muito diferente. Né? A forma de como eu dou aula hoje e como eu comecei é uma transformação. Primeiro que, vamos ser sinceros, você entrar num médio hoje, se você, desculpa, né? Se você pegar uma apostila na mão, o aluno já vai falar assim, cara, na boa, esse professor é fraco. Tem tudo isso aí. Então, você tem que ter um preparo, sim. Então, por exemplo, você vai falar de Segunda Guerra Mundial, você não tem que pegar ali uma apostila. Não que você não possa pegar. Até pode, mas se você puder evitar e mostrar que você sabe, até porque hoje, para você dar aula, como eu falei, é prazeroso? É. Mas você tem que se preparar. O aluno está ali, ele está no celular, vendo. O que você está falando? Se o que você fala é condizente. É mais desafiador, É né? mais desafiador, mas é gostoso, porque não é coloca, tira você da zona de conforto. Com certeza. Não é Aí você falou que verdade? foi buscando ascensão, né? Sim. Foi mirando para ver como é que você poderia fazer um trabalho melhor, né? Tem até uma frase que diz assim, eu já disse isso em outros episódios. Quem sabe mais serve melhor. Né? E no caso foi isso, né? Deixa eu procurar saber mais, me informar mais para eu poder trabalhar melhor. Sim, e eu começo, né, a pegar muitas amizades com os próprios colegas das escolas e eu começo a pegar escolas particulares. E aí, gente, hoje eu dou aula em 4 cidades diferentes, né? Mas tem colegas que dá em 7, 8, 10 cidades. Eu já não quero mais isso para mim, porque eu acho assim, Ai, desgastante, é desgastante e eu poderia falar que agora eu estou numa zona de conforto? Talvez sim, né? Mas não paro de estudar, tá? Já tenho projetos, planos de continuar E estudando. dentro dessa rede privada que você dá aula, entra só colégios ou também universidades? Então, a universidade não, Não. só escolas particulares e cursinho, né? Cursinho. E cursinho, já dei aula também em cursinho. Aqui já eles dão aula em cursinho. Não, aqui é só no Colégio Ferreira Prado, né? O Colégio Ferreira Prado, eu dei aula no Fundamental 2 e médio lá, né? Depois olha só, eu saí do colégio, fiquei 6 meses fora do colégio, voltei. Hoje eu estou só com o Fundamental 2 lá. Você comentou um negócio interessante. Você comentou sobre preparação e estrada, queimando o chão. O professor ele ganha por hora de aula dada. Ele não ganha por esse traslado, por tempo que ele trabalha dentro de casa, preparando Não. aula. Acho. Não tem esse ganho. Não. Então, como que você faz isso compensar, vamos dizer assim, dar certo? Ou já é um modelo padrão, é costumeiro que seja assim? Ou existe alguém que fala, não, olha, de tal lugar até tal lugar você vai ganhar gasolina? Existe esse tipo de combinado ou não? Na verdade funciona assim, as escolas particulares de cidades de fora, vamos dizer assim, paga o combustível para a gente. E aí você fez uma pergunta interessante, o que faz realmente compensar? Porque você tem depois que trabalhar em casa, prova, estudar, você precisa se preparar. Trabalhos. Eu acho que é você valorizar o seu trabalho, o seu serviço na hora de você fazer o acerto ali. Um contrato, O né? contrato tipo assim. ali. Eu falo para eles assim, ó, a minha aula é tanto, ou o meu período é tanto, né? Se você conseguir fechar. E aí tem os desafios também, porque o próprio cara que está te contratando, geralmente você é indicado, porque tem, por exemplo, o Henrique está trabalhando lá na escola particular, um excelente professor, e ele está precisando de um professor de história. Ó,
eu conheço um cara, professor 10, o André. Quando você tem essa indicação, você já tem 70%, 80% já do caminho. Sim. E aí é com você depois. E aí você vai mostrar para o cara, ó, meu serviço é bom, minha aula é boa. Né? Você joga até uns desafios. Então, e aí, nesse marketing que você estava ali se vendendo, Sim. Você tem um diferencial. Tem. E conta pra gente tem. qual Olha, é esse diferencial. na verdade, são vários, né? São Dá aula vários. de sunga, ele dá aula de sunga. Chega até São a vários. Assim, já me perguntaram o que eu faço na sala de aula para ter essa aceitação do aluno. Até porque, quando se fala do curso de História, não são todos os alunos que gostam. Não é verdade? História, geografia, e a gente fica com aquela ideia de, meu Deus. Eu lembro de geografia da professora Shirley. Quem teve aula com ela? Meu Deus. Um abraço, professor. Um abraço, Shirley. A gente sabe o quanto a história e a geografia ela é importantíssima quando a gente fica adulto. Eu né? amava a aula de história com a professora Fátima. Dona Fátima. Assim, na verdade, eu acho que eu penso que história seja mais importante que a geografia. A professora... Não tô desmerecendo a geografia, por favor. dona Fátima- Na verdade, eu sou péssima de geografia. Por isso eu sou péssima. Tanto é. Eu tava até comentando, né, que eu, na época do colegial, eu odiava história e geografia, estudava, tirava notas porque precisava. Mas, assim, não me interessava, não conseguia me chamar a atenção. É uma coisa chata. Mas uma pergunta interessante. Por que você odiava história? Essa é uma pergunta que eu faço aos meus alunos. Exatamente. Eu acho que é um conteúdo maçante, que, tipo assim, tem tudo para você conseguir prender o aluno, se você conseguir trazer ele como uma forma de um filme, por exemplo. Isso, um filme. Mais realista, assim, trazendo para a realidade. Mas se você parar para, que nem você falou, pegar uma apostila, né? Eu vim de escola pública. Então, aí o professor pega uma apostila e ele fica lá, lendo e escrevendo e passando trabalho. Ou quando não, ele pega e fala pra você, abre o livro e tal, faz o resumo. Você Não, fica mas lá. isso aí... Mas assim, ó, uma coisa que você falou, É péssimo. a gente tem que dar nome certo às coisas. Você ama história, eu amo história. Ou não, eu pego uma série e vê lá 10 temporadas. Hoje eu gosto. Hoje Eu acho que é como essa história é comunicada. contada, É como ela é contada. É a forma de como ela é contada. Onde nós vamos chegar no Muito bem. diferencial Tipo dele. assim, ó, o que eu falei, tava falando de geografia, né? Que eu acho que talvez história seja mais importante. Mas, assim, ó, a minha tia, a gente tava conversando um negócio de geografia um dia, falando dos países, e ela sabia todos. Aí eu falei, nossa, tia, eu sou muito ruim de geografia. Aí ela falou assim, sabe o que ela falou pra mim? E aí eu comecei a ver a geografia com outros olhos. Ela falou assim, a melhor forma de você aprender é você indo. E ela falou de vários países. E a minha tia é viajada. Aí eu falei, cara, eu adoro geografia, porque eu adoro viajar. Exato. Que nem eu adoro ver filmes, eu adoro história. Muda o ponto de vista. É verdade. E uma coisa legal também que eu falo assim, né? Eu me lembro de geografia, falando muito do Muro de Berlim, aquele acordo de perestroika, glasnost, essas eu coisas. quero ver as Mas, Maldivas, a geografia das Maldivas. Você falando de ser importante. Hoje eu sinto essa necessidade de ter me esforçado mais e em aprender geografia justamente por conta disso. Tipo, hoje eu quero viajar, eu quero conhecer outros lugares, às vezes eu não sei nem por onde começar, não sei nem... Eu sou péssima, realmente, a Duda e o Thiago tiram de letra lá em casa. E história na minha profissão, a gente na faculdade eu passei a ver a história com outros olhos e a importância da história na nossa cultura, né, dentro de quem somos hoje, né, todo o nosso ser, né, vem lá da história. Então, hoje eu entendo e hoje eu gosto de história, hoje eu gosto de filme de época, mas na época... E é bom. Nenhum professor conseguiu o que você consegue com seus Eu acho que, na verdade, assim, é tornar essa disciplina desafiador para você. Por exemplo, quando eu chego numa sala de aula, numa escola nova, que os alunos vão me conhecer, a primeira pergunta que eu faço, quem é que gosta de história? Mas você precisa ser sincero, quem é que gosta de história? 2, 3, 4, no máximo, no meio de 30, 40 alunos. Aí eu falo assim, então quer dizer que os demais não gostam. Então, vamos fazer o seguinte, 3 meses. Eu desafio vocês a 3 meses
Se vocês não gostarem de história, eu vou devolvo. sair da escola. Eu devolvo seu dinheiro. É quase 3 isso. Sabe meses por é seu quê? dinheiro de volta. Porque, na verdade, quando eu começo a dar aula, antes de tudo, eu me coloco no lugar do aluno. É claro que, quando um professor me perguntou isso, eu falei assim para ele assim, ó, não tem uma receita pronta. É ser você. Mas, o que eu faço? Eu me coloco no lugar do aluno. Eu quero ver se realmente aquilo que eu estou falando o aluno consegue entender. É falar na língua dele. É não chegar lá e falar totalmente difícil, palavras difíceis. É falar e cativar e trazer ele para o meu lado. Fazer com que ele entenda. Um aluno participando da aula é emocionante, gente. Quando ele está ali te observando, prestando atenção, e ele levanta a mão e questiona você sobre tal assunto, isso é gratificante. E quando você faz pergunta, porque eu falo, ó, momento coralzinho. Tem umas didáticas que eu invento. Momento coralzinho, eu faço a pergunta e eles respondem. Ó, se vocês errar essa pergunta, eu coloco a lata de lixo na minha cabeça e vou embora. Tem umas coisas que eu invento na hora. Ó, se vocês errar, eu vou falar com a porta, hein? Então, é umas coisas de louco mesmo. Até porque o professor ele tem que sair da mesmice. Ele não pode ser aquele professor que chega e fala, ó, desculpa quem faz isso, tá? Mas assim, vamos abrir a apostila na página... Dá dica aí pros outros professores. Então, mas assim, na página 32, vamos ler o texto e vamos fazer a atividade. Eu não faço isso. Eu costumo dizer, né, no ditado popular, que eu sou um cara meio louco dentro da sala de aula. O Henrique deve imaginar como eu já sou, pelo fato dele me conhecer há muito tempo. E eu consigo trazer esse aluno. Você consegue falar na linguagem dos alunos. Sim. O que você falou aí, quando você dá essa dica para a pessoa, seja você mesmo, que você deu ao professor, seja você mesmo, se você for como eu. Agora, se você não for como eu, não seja você mesmo, seja como eu. Eu acho assim... essa parte lúdica, eu acho que chama muita atenção. O que você tem, assim, é de você. Não é isso algo que... É dom. Duro que é verdade. É Isso, dom. quando ele coloca essa situação, é complicado, porque isso é meu, né? Olha a curiosidade que eu vou aqui falar em primeira mão para vocês. Vocês sabiam? O Henrique já sabe disso. Você vai fazer uma pergunta de história não, né? Não, vou fazer duas, uma para cada um. Ai, minha Nossa Senhora. Assim, eu tô por fora. Mas só vocês lembro- sabiam que eu dou aula já há quase 12 anos e eu vim descobrir que Deus, não sei se vocês acreditam, mas eu vou falar porque eu acredito. Deus mostrou para mim que eu nasci para ser professor. Você não sonhava com isso antes? Na verdade, não. Mas quando eu comecei a dar aula, eu sempre fiz o meu trabalho com amor. Mas de uns quase 4 anos, né, Henrique? Mais ou menos. Quase 4 anos. Deus me mostrou, falou assim, ó. Você foi feito para dar aula, cara. Você está Eu no seu acredito. lugar. Está no seu Sim. lugar. Você tem o dom. Você é escolher. É como se fosse Matrix, o Neo. Né? Mais ou menos isso. Sim. A história aí, ó. O Carlinho, Dr. Carlos, Carlinho, um abraço, te amo em Cristo. Ele mesmo uma vez falou para mim, cara, teu lugar dentro da sala de aula. Porque a forma de como eu trabalho... E hoje eu entendo isso. Quando Deus precisou falar de uma forma dolorosa. Que não vem aqui ao caso falar, mas falou de uma forma dolorosa, onde Deus deixou eu chegar no deserto e falou, tá no deserto aí, camarada? Então eu vou te falar para que você nasceu. Você nasceu para estar dentro da sala de aula. Porque quando você chega dentro da sala de aula, você faz a diferença. E aí, olha só que situação. Uma das escolas que eu dava aula, quando ficou sabendo que eu ia voltar, a forma de como eles me recebem, quando eu abro a porta, eu postei isso no Face, tem no Face. Eles todos se levantam batendo palma. E aquilo lá não tem... Eu começo a chorar. Emocionante, Eu né? começo a chorar. E eu começo a chorar porque eu escuto Deus falando comigo, tá vendo? São coisas que acontecem na vida da gente que você precisa levar umas pauladas para poder entender que o teu lugar é aquilo ali. Dá um podcast falar Né? disso. E, na verdade, hoje eu tenho orgulho, Nossa, é muito orgulho isso. de falar, eu sou professor num país muito difícil, que é muito desvalorizado o professor, mas eu amo o que eu faço. Eu acho que Né? um dos segredos, não só como professor, mas acho que em todas as profissões, é amar o que faz, né? Sim, com Amar o que certeza. faz. Amar o que faz. Quando você chega na escola, que você é recebido com um abraço, com um sorriso, benção, benção. Eles me Começa a abraçam e falam, professor, a gente gosta da tua aula.
Professor, obrigado. Essas coisas não têm preço, gente. Né? Inclusive, eu queria mandar aqui um beijo no coração de cada aluno meu, que eles vão assistir. Eles já estão sabendo, né? Eu só não vou falar o nome de cada um, porque, pelo amor de Deus, é muito aluno. Você vai ficar até amanhã. Quantos alunos, mais ou menos, você Se tem? você esquecer alguém, vai ficar chateado. São 4 escolas aí, aproximadamente, acredito eu. Me ajuda aí, Henrique. Como? Vai ser uns 400, Gente, ele é 500 professor, alunos. ele é professor de história, não é de Qual matemática. que é a conta? São 4 escolas, né? Mais ou menos aí uns 400. E quantos alunos tem em cada escola? Então, aí que tá. Tem escola que tem 2 sextos, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos. deve Quantos ter alunos mas- por, Meu Deus. por sala? Geralmente é uns 400. 25. Você é bem... Por sala. Assim, você é bom de memória. Mais ou menos uns 400 alunos. Mas assim, você é bom de memória. Agora. Ou você tem dificuldade? Não, é porque por causa das datas, né? Agora Não, tem... a questão de reconhecer tanto os alunos, nomes, né? de reconheço lembrar. todos. Né? Todos. Na verdade, quando não lembra, benção. Mas é o bênção. Mas, nome genérico. quando você fala, não, você é bom de memória, é em partes. Gente... É pra decorar a história. Eu tô ficando velho porque é o seguinte... certo? Esses dias atrás chegou um aluno, na verdade foi meu aluno. O cara tá maior que eu. Ele chegou em mim, eu não reconheci ele. Ele falou assim, ô professor, tudo bem? Aí eu olhei assim, tudo bem. Ê, benção, você deixou saudade. E eu caçando na minha cabeça, quem é esse cara? Quem é esse cara? Sabe quando eu cumprimento meus professores na rua, eu fico imaginando que ele pensa a mesma coisa de mim? Não, a maioria não, a maioria não Mas me não é lembra, porque é lembra muito de mim. aluno. Isso, exatamente. é Não muito fico aluno. chateada. Eu só fico assim, nem lembro de mim isso aí. E assim, a gente, depois que a gente já ficou assim, corpo de adulto, Muda. depois que a gente ficou corpo de adulto, dali pra frente não muda tanto. Mas do adolescente Sim, pro então, adulto, muda. muito. E às vezes o professor Sim, não reconhece. E aí mesmo. você olha, não tinha barba. Eu vi esse moleque, ele não tinha barba, agora tem barba, tá maior que eu. Cara, eu Tá tenho gordo. Ixi, eu tenho aí alunos que estão se formando em medicina, direito, né, engenheiros. Então, assim, eu tenho uma história também que eu conto para eles. Quando vocês estiver todos formados, médicos, doutores, engenheiros, advogados, principalmente médico, quando eu tiver velhinho, eles já estão ouvindo isso, quando eu tiver velhinho de muleta, chegar no seu consultório, você vai parar tudo que você está fazendo e vai falar, é o bênção que chegou no meu consultório. Cancela todas as consultas e vamos ter um café da tarde como bênção. Eu falo isso para eles. Né? Mas por quê? É gratificante. Gente, não é... Claro, a gente precisa do dinheiro, obviamente. Mas quando você entra dentro de uma sala de aula e você é retribuído, não tem preço. Sim, Não tem preço. E deixa eu fazer uma... Alguém já te levou pode pra tomar café? Nossa, é muito assim. Ainda não. Todo mundo querendo falar. E lembrando, Pode dia falar. 15 agora foi dia do O professor. dia do professor. Parabéns. Um abraço. Parabéns. Obrigado. Queria E um fazer uma abraço para pergunta. todos os professores. Não, pode falar. Vocês estão discutindo pra ver quem vai falar. Não, é que me veio uma coisa na Se vocês cabeça estão muito louca. perguntando, vai lá, pode perguntar. Não, eu vou continuar no tema, depois você fala, então. Ainda voltando para sua didática, você citou aqui algumas formas que você tem de chamar a atenção, de prender, fazer Sim, brincadeira, de jogar perguntas para eles. Além dessas que você já contou aqui pra gente, quais didáticas mais que você usa que é o seu diferencial? Umas que... Não precisa falar da depilação, não. Não precisa, né? Da depilação? Mas é depilação. Mentira, ele tá brincando. Mas assim, é incorporar personagens, né? Já fiz isso várias vezes, incorporar personagens. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você vai falar de Grécia, né? Por que não ir trajado, por exemplo, da era Grécia? Romanos, né? Faraó. O faraó e tudo mais. Então, assim, tem alguns temas que a gente acaba meio que levando isso para dentro da sala de aula. Só não né? pode ir de Jardim do Éden, né? Jardim do Éden não daria muito certo, Tem né? que ir depois que comeu a maçã. Aí dá pra ir. Aí chega lá com couro de carneiro. Couro de carneiro tampando. Mas, assim, perguntando assim para os alunos, né, como um fechamento aqui, eles falam assim, Benção, você tem algo... Isso é fala deles, tá? Você tem algo diferente, né? Cativante, que prende a nossa atenção. Mas é porque eu sempre me preocupo... Toda vez que eu estou preparando uma aula, eu dou aula para mim mesmo. Isso eu faço direto. Você fica no espelho, assim? Não treinando? no espelho, mas eu fico na minha sala, ali no meu escritorinho.
eu fico ali falando sozinho, né? Já fez teatro? Nunca fiz teatro. Não? Nunca Mas fiz. tem tudo a ver, né? Você sabe. Acho que daria certo. Mas, por exemplo, eu vou falar sobre... Você já fez curso de oratória? Nunca fiz. Também não. Nunca fiz. É Eu vou dom falar mesmo. sobre Revolução Russa. Eu começo. Né? Vou falar sobre feudalismo. Eu começo a falar comigo mesmo. Né? O meu filho já acostumou, ele não liga mais. Antigamente ele ficava, pai, você está falando sozinho? Não, é normal. Mas é porque eu fico treinando. Né? Por exemplo, para mim estar aqui hoje, eu treinei. Né? E saiu totalmente fora do que você tinha Nada a imaginado, ver. eu imagino. Nada a ver. Né? Mas eu me preparo porque eu faço negócio da aula e vou falando. Aí eu falei assim, cara, o Henrique vai estar lá, mano. Esse Henrique vai querer... É uma benção, Henrique, né? No bom sentido, né, No Henrique? bom Não? sentido. Ele vai fazer perguntas e tal, mais ou menos também, viu? Ele achou que eu ia fazer perguntas que colocasse ele Uma saia justa. Na parede. numa situação delicada de propósito. Porque assim, Não, nós mas- somos amigos há muito tempo. Então, às vezes, ele vai querer... Mas o intuito aqui é realmente fazer o que você está fazendo. Apresentar, do ponto de vista do professor, as alegrias, as dores, A dor e a delícia de os ser desafios. professor. E A que dor e a você, delícia. e você, mais uma vez, deixou muito bem posto. Lembrando que não tem receita, tá? Não existe receita. Seja você. Agora, esse ser você, procura ser o melhor de você. Né? Sua melhor versão. Sua melhor versão. Seja você. É isso que eu tenho para dizer. É você chegar, é você ser cativante, você conversar com o aluno, você dá atenção, ele quer ser ouvido, muitas das vezes. Mas você é psicólogo, você é professor. Não, não é questão de ser psicólogo ou professor. Mas só do fato de você dar uma atenção para o aluno, bom dia, boa Você já tarde. ganhou ele, né? Como é que foi seu final de semana? Cumprimentar todo. Gente, eu cumprimento um por um. Eu ia perguntar... Né? É diferente São mesmo. coisas que eu faço são que vem na minha diferenciais. cabeça, mas não é assim uma coisa robótica programada. Vem na minha cabeça, eu faço. Por exemplo, o falar com a porta, eu inventei sozinho. Ó, se vocês não participarem, eu vou dar aula para a porta, hein? E aí eles endoidam, né? Ó, se vocês responder errado, eu vou colocar a lata de lixo na minha cabeça e vou embora. Ó, se vocês errar a questão, eu vou pegar minha mochila e vou embora. Inadmissível estar dentro da sala, né? E vocês não estiverem prestando atenção, vocês errou, então eu estou me sentindo um lixo aqui, eu estou indo embora, hein? E eles endoidam. Então tem coisas assim que eles... Ou às vezes eles ficam falando, o que o Benção vai falar hoje? Né? Eu não ele vai gosto de inventar? usar. Eu não gosto de usar essa frase. Não gosto, tá? Mas às vezes eu me sinto assim um pouco constrangido quando eu entro dentro de uma sala e tem um outro professor e fala assim, ó, o melhor professor chegou. Eu não gosto. Né? Eu me sinto... Né? Mas dentro de mim eu só agradeço a Deus. Eu só estou agradecendo a Deus. Pô, Senhor, muito obrigado. Pô, Senhor, muito obrigado. É o que te faz continuar, né? É o que me faz continuar porque não é fácil. Não é O fácil. que eu ia comentar é o seguinte. Você acompanha um aluno, você dá aula a partir de que idade, de que ano, de que série? Ó, desde o sexto, só que agora eu peguei um novo desafio, vai para 3 anos, porque as escolas particulares, algumas escolas já têm professores especialistas no 5º ano. Então, você tem um professor de matemática, de história, de geografia e tal. Então, agora eu estou com uma sala de 5º ano, já vai para 3 anos. E vou falar para vocês. Show de bola. Mas aí, no caso, você só dá aula pro 5º ou você acompanha ele no 5º, no 6º aí ele te ele- vê, ele- no 7º ele te vê? Então, entende? ele começa no 5º, aí ele vai para o 5º, 6º, né? Ele tem Até aula É comigo. sempre você. E ele tem aula com você esses 4 anos. No caso, nessa escola que eu estou, ele vai ter aula comigo só até o 6º ano. Ele tem aula comigo no 5º até no 6º. Nos demais outros, aí tem o segmento só o Fundamental 2. Ah, entendi. Porque esse aí seria o Fundamental 1 até o 5º ano, né? Porque eu digo, você acaba por ter uma grande influência na vida desses Sim. jovens. Ai, agora me confunde tudo, porque antes era série, agora é. não, mudou. é ano. Mas aí, 5º ano seria 4ª série? O 5º ano hoje seria... teve a mudança de grade, acho que seria a 4ª série, se eu 4ª não me série. falha Aí, a memória, né? aí o Isso mesmo. Fundamental Mas já tá. 2 é 6º ano, 6º, até 7º, o 8º e 9º. nono, que Isso. seria 5ª série, 6ª série, 7ª série, 8ª série. No caso, hoje, estende-se até o 5º. Né? Então, o 5º ano é Fundamental 1. Do 6º, 7º, 8º e 9º, Fundamental 2. Dois, exato. Depois o médio, que é 1º, 2º e 3º. É, entendi. Então, as escolas particulares, algumas delas estão fazendo isso já. Que, na minha opinião, é top. A Né? minha filha, ela no 5º ano, ela já teve as aulas especializadas. Especialistas, né? E vou te falar,
Os temas são nota 10. Tua filha? Minha Ela filha. tem uma filha. De quantos anos? A história 14. da Denise. 14 anos já. 14 anos. Não, só pra dia nós fazemos entender, podcast que tava com falando ele. de quinto. Mas na verdade, o 5º ano rapidinho, não foi porque eu procurei, aconteceu. Eu fui fazer uma entrevista no colégio para pegar essas Pra aulas. pregar o evangelho. Para pregar o evangelho, né? Porque eu falo para eles que eu ministro aula, né? Não dou aula, eu ministro aula. E aí a coordenadora do Fundamental, né, do Fundamental 1 estava na sala, da coordenadora do Fundamental 2, e também ela é diretora. Aliás, um beijo, Fá, um beijo, Dri. E aí ela falou assim, André, você não dá aula no 5º ano? Tem aula de história lá. Na verdade, ela ofereceu geografia. Aí eu falei assim, 5º ano? Pensei, né? Criança, né? Ela falou, pega, faz um teste lá, tal. Tá bom. Tô lá 3 anos já, no 5º ano. É E os gostoso. alunos gostam de mim, né? Então, assim, é gratificante. E eu peguei, só que eu não pego nenhuma outra escola mais. Só Então você Fica a acompanha, dica pra você outras acompanha. Você acompanha. Tipo, o aluno vê você no 5º, depois ele vê você novamente no 6º ano. vê. Não, então, legal isso aí. Porque, que nem eu tava falando, você constrói uma relação mesmo com essas crianças, com esses adolescentes. Eu acho isso bem legal. Bem legal mesmo. Eu acho assim, tem uma parte também interessante. Esse podcast aqui é 2, 3 horas tranquilo. Nas aulas online. Nossa. Foi o período assim, eu confesso para vocês que foi muito Nossa, assim velho. preocupante, batedor de coração, porque vai começar um online. Caramba, meu Deus, online e tal. Eu preciso me reinventar. É isso que eu ia falar. Às vezes é falta de preparo, né? Falta de preparo, Porque você não com tá medo. preparado Não por tá, aquilo. gente. É uma coisa Tecnologia, nova, último- né? Tudo que é novo, ele traz osso. medo. Meu Traz. último semestre da faculdade foi online. Aí. O meu também. E aí eu tava tendo aula de economia e Eu literalmente me Eu- formei em EAD. eu vendo o professor falando e eu com o microfone aberto. Gente, e eu dormi. E eu ronco. Eu ronco muito. E aí eu ouvi alguém falando assim, é o Wesley, professor. É o Wesley. Aí eu abri o olho assim, aí ele, Wesley, fecha seu microfone, filho. Você tá roncando na aula. Eu tive aula em AD também, né? E aí, às vezes, não foi eu, mas às vezes a pessoa esquecia o Microfone, a a câmera. câmera ligada, aí você via só o ventilador, assim, ó. A gente teve muito disso. Olha, mas assim, eu fiquei um pouco assim apreensivo. Falei, cara, o que eu faço para ganhar a atenção desses alunos? Mas foi legal, viu? Eu me lembro que uma das aulas que eu... Você se ministrei- adaptou, né? Sim. Hoje eu daria aula tranquilo no online, tranquilo, sem medo, tranquilo. Aí veio uma mensagem assim de uma mãe. Professor, parabéns pela sua aula. Quer dizer, a mãe tava Ela assistindo. estava do lado do filho assistindo. Meu Deus. Parabéns pela aula que você ministrou hoje, né, que você deu hoje. Quando eu vi aquilo lá, falei, cara, agora é só glória. Vamos torar o pau. Falei desse jeito. Vamos que vamos. Vem Validou. em mim. Tá validado. Vem já. em mim, AD. Porque quando falou isso aí, me deu mais força ainda. Falei, não, é agora. Aí eu começava a pensar, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Então, eu sempre abria minhas aulas com música. Alok, já vai começar, daqui 5 minutos o Benção entra no ar e tal, e vai, aquela loucura, né? Então, os vizinhos de casa falavam assim, esse cara é louco. Mas não é a forma de como eu encontrava. Aí falava, abria a câmera assim, ó, falta apenas 1 minuto para começar a aula do Benção. Fechava a câmera de novo. Que Então, legal. a gente ia inventando muitas coisas. Essa história do IAD, eu tive uma professora que ela é um pouquinho mais de idade, assim, né? Do que, tipo, meu pai e minha mãe, mais ou menos. E aí, ela é muito querida e tal, e teve uma aula que ela preparou com tanto carinho, mas ela teve muita dificuldade de colocar essa aula no ar pra No gente, ar. de Sim, dar, né? sim. De entrar mesmo online e tal. E aí ela terminou a aula muito chateada, porque ela não conseguiu dar aula, mas ela falou que ela tinha se preparado, que ela... Sim. Que ela tinha dificuldade mesmo com Um aplicativo. questão de tecnologia, Sim. isso.
Mas ela falou, gente, tô super chateada porque eu preparei uma aula com carinho e ela não conseguiu dar. Mas chegou no final do EAD, ela já tava colocando fundo de sala de aula, sabe? Já tava E ela craque. tava lá e a sala de aula no fundo pra ficar igual, muito bonitinho. Uma gracinha. Mas no final, gente, tava dando aula tranquilamente. Se precisa, é claro, prefiro uma lousa, uma sala de aula. Mas se precisar, Tamo tamo aí. junto, tamo junto. É assim. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara muito comunicativo. Você é comercial. Você acha que eu sou comunicativo, Henrique? Eu acho muito. Você se comunica bem e tudo. Você já pensou em atuar em outras frentes, também dando aula, mas em outros universos, em outras matérias? Você nunca pensou nisso? Em tipo, fazer agora uma especialização em outra área, em, sei lá, química? Você, Inglês? você Não. ama história e geografia e você tem, tipo assim, é isso mesmo? Não, na verdade, assim, eu quase fiz o curso de Direito, né? Fiz vestibular e tal. Passei, mas eu falei, no momento não vai dar pela questão financeira. Teve uma época que eu estava mais, assim, vamos dizer assim, eu não diria bitolado, mas eu estava, assim, mais, assim, voltado para fazer o curso de Direito. Aliás, eu até perguntei para os meus alunos, o que vocês acham? Eu como advogado, professor, vai ser muito louco. Não, eu tô até vendo, sei Professor, lá. vai ser muito louco. E aí eu comecei a assistir muitos filmes, né, de tribunais e tudo mais. Mas depois eu falei assim, é 5 anos. A minha esposa, a Monize, o Henrique conhece. Quando eu falei para ela que eu ia fazer direito, ela falou assim, faz amor, faz amor, faz amor. Aí eu falei assim, acho que eu vou fazer. A minha sobrinha é formada em direito, um beijo, Fia. E ela fala, faz, tio, faz. Mas assim, eu dei uma quietada nesse novo sonho. É que, na verdade, o direito, não falo só como profissão, mas como a título de conhecimento. Eu Sim. acho que todo mundo, como a gente fala da psicologia, que todo mundo tinha que fazer terapia, eu acho que todo mundo tinha que estudar o direito, porque a gente é muito amplo e a gente Sim. não sabe nada. E mercado financeiro. E abre-se um É, leque mercado muito financeiro. grande. É o que eu- Mercado financeiro. Não, É eu verdade. falo porque é o seguinte, ó. Todo mundo tem que lidar com obrigações e direitos, né? Todo mundo tem que Mas em lidar... todas as áreas, né? Sim, em tudo. Mas eu falo assim, às vezes você faz uma aula de química na escola. Eu Você não vai usar. Eu só vou usar isso ou para prestar concursos, ou para Ser se eu professor virar de química. químico, se eu me Sim. especializar lá da Sim. indústria Ou ser química. professor de Mas química. a economia, a gente lida Isso. com dinheiro Sim. desde, eu acho que quando a gente nasce. Eu acho que poderia ter assim, ó, noções de educação financeira, Sim. noções De direitos. de direito. Quem é que monta a grade curricular das escolas? Isso aí, Não tem como mudar isso, não? isso não tem como encaixar. Isso aí vem essas lá de matérias? cima já. Não, mas né? e quem é lá em cima? Os governantes, no caso, por parte do MEC e tudo, né? Dos governos. Quando eu e ele já conversou sobre essa situação em termos assim de colocar, por exemplo, uma aula de educação financeira numa grade. Então, porque diz que lá nos Estados Unidos você escolhe a aula que você quer fazer. Então, Sim, mas a gente, você falando de filme, é um dos perigos a gente assistir muito filme, porque tem muitos filmes e séries de direito e tal. A legislação muda muito de um país para o Sim, outro. Então, sim. assim, o direito nosso aqui na atuação, você assiste filme sem doida mesmo. Assim, Sim. qualquer um fala, Mas, eu quero assim, estudar no direito. Eu tô assistindo uma série que Lá chama... você pode fazer propaganda. Nossa. Deixa eu falar, isso aí é muito legal. Eu tô assistindo uma série que chama... Muito, muito legal a série. É Uma Advogada Extraordinária. Ela é autista, né? É, autista. E aí, você fica falando, cara, coisa legal, bem isso aí. mas Então, muda mas muito. é assim, Muda muito. eu vejo assim, nada impede de eu ser um dono de um colégio e falar assim, ó, a partir de hoje vocês vão ter uma aula de educação financeira. Fica a dica, Ferreira Prato. Não, assim, não impede de eu chegar lá e levar, por exemplo, Não, o eu acho Henrique, importante isso. né, de falar assim, ó, hoje vocês vão ter uma aula com o Henrique, né, que ele vai dar um curso aí, É porque uma as palestra. escolas privadas, elas têm tem essa a abertura. apostila, são Sim, as vem apostilas, as né? apostilas. Isso, são que nem as escolas particulares, cada um segue uma apostila, um Não, segmento sim, de estudo. mas as Então, ela gra- tem essa abertura de grade. Não tem? Mas a pública não tem, né? Sim, como tem vocês sabem. também, todas elas têm. Você tem uma grade a ser seguido. Por exemplo, toda escola você vai ter o português, a matemática, a ciência, a história. Básico, isso né? aí não Que vai vem sair. lá do MEC. Né? Isso aí não tem como você Não, tirar. não tirar, Mas não impede, por exemplo, de eu falar assim, Henrique,
Hoje eu gostaria que você desse uma aula para os meus alunos lá sobre educação financeira. Nada impede. Como não impede Qualquer matéria? Qual Tipo que- assim. se eu quiser levar ele lá eu chego, né, na minha diretora e falo assim, ó, eu gostaria de trazer um amigo, palestrante e tal, né, que ele vai dar uma aula. Sim. Isso eu posso tranquilamente. Seria uma coisa, mas é uma coisa isolada. Eu digo assim. O que ele fala é inserir. Inserir É, na eu, grade. digo, Isso. eu acho que seria muito legal se fizesse assim, por exemplo. Ó, essa é a grade obrigatória. Sim, E aqui nós damos de bônus para o aluno, vamos dizer assim, um bônus, porque Se for uma ninguém escolha faz dele. Se ele se gostar. opções de matérias. Eletiva, tipo assim. Matérias que possam ajudá-lo na socialização, que aí são matérias voltadas para o comportamento humano, sim. filosofia, psicologia, noções de direito, que é algo que todo mundo precisa saber sobre suas obrigações e deveres, noções de educação financeira, como poupar aquele dinheirinho que o pai dá de mesada, Sim. como começar a conquistar as coisas na vida. E, Precisaria. e eu acho que seria legal a Essa escola colocação ter uma linha assim. é linda. Por exemplo, tem uma das escolas que eu dou aula que tem na grade, que inseriu na grade, o curso de robótica. Olha que massa. Sim, a da minha filha tem. O curso de robótica. E é algo profissionalizante também. Já tem escolas que oferecem, vamos dizer assim, a robótica, mas não colocou na grade, é opcional. Não, a É dela eletivo, né? Eu a lembro dela que- É obrigação. Eu fiz seminário e lá eu podia puxar umas. No tempo que eu tinha janela lá, eu podia puxar algumas matérias, que seriam as matérias eletivas. Então, por exemplo, se eu quero aprender sobre uma educação financeira, aí eu pegava e puxava essa matéria. Claro que não era as matérias que tinham. Mas você fala sobre ser algo obrigatório, Sim, né? é. Com uma- com a Não, eu na acho que Duda. eletivo é legal. Eu acho que eletivo também é legal. Eu acho que Mas assim... nessa forma que ele coloca, é muito legal, válido, porque você já começa a ensinar a pessoa desde pequeno. Seria né? num curso de matemática, uma matéria de É, matemática, dentro não de poderia? matemática tem brevemente falando de matemática financeira. Né? E Sim. história, por exemplo, você falou que dá aula em geografia e história. O meu forte é a história. Porque quase todo professor é geografia e história. A gente não vê um que dá geografia e química. É Não, porque porque- anda português, junto. inglês. o português e inglês anda Inglês, junto. É porque isso. assim, Tem alguma quando ligação? você. Não, porque quando você faz a licenciatura de história, automaticamente dentro do curso você vai ter aulas de geografia que te dá direito a dar aula de Matérias geografia. Que legal. iguais, né? Isso. Então. Por exemplo, então eu fiz o curso de história. Eu me licenciei em história. Só que neste decorrer desses 3 anos eu tive aula de geografia, então eu posso dar aula de geografia. Né? Então, se eu chego numa atribuição, André, eu não estou tendo aula de história tal, tem geografia, eu posso pegar. É como se fosse o português, o inglês, E o inglês. né? Entendi. Quem é formado pode. Então, você tem essa abertura de leque aí, né? Muito legal. E assim, dentro do que o Henrique trouxe de você, se você já pensou em estudar Legal. outras profissões, assim, eu pensei aqui também, você já pensou em dar cursos para professores Putz, sobre grilo, essas cara. Isso é didáticas? top. Ó, Porque assim, isso é top. talvez isso é assim, top. falta um pouco disso, Olha, né? na E, verdade- assim, seria um outro O que ramo te, pra você- Olha, o que te sobra de forma natural, falta, mas eles podem compensar com muito trabalho duro. E Sim. o curso do André. Isso- Inclusive, se você quiser gravar cursos, já chama o pessoal do Grupo Eco, né? Do É EcoCast, verdade, né? pode gravar aqui. EcoCast. Não, porque ela falou a verdade. se Não, você- Eco assim, Estúdio, a lembrei. D- Fala com o pessoal lá do Eco Estúdio. A Deb coloca um ponto fortíssimo. Aliás, eu até agradeço por essa pergunta. Foi forte, gostei, 10, pertinente. Então já te daria 10 de média. Olha, já ganhei uns pontinhos. Assim, Eu quero saber qual que é a minha nota depois. eu não tinha. Eu- confesso. eu Foi amava- forte, hein? Você Deus te não usou tinha hoje, hein? pensado? É Aleluia, sério, tá eu na paz. tava me incomodando, assim. Aí eu não achava brecha. Aí ele falou, já É. achou uma brecha. Não, Não, mas mas muito assim, legal quando isso. ela coloca essa pergunta, eu confesso, eu não tinha pensado nisso ainda, mas alguns alunos já pediram para mim gravar aulas no YouTube. Professor, grava, vai dar liga. Professor, grava, vai outra dar coisa liga. que às vezes eu pego no pé da minha filha, eu falo isso, às vezes ela não entende a matéria, eu falo, Duda, o YouTube, ele ajuda muito. Sim, Ele sim. tem muito material. Eu falei, então se você não conseguiu entender o que o professor diz, vai, procura uma videoaula ali rapidinho, que ele vai te Eu esclarecer fazia isso. muita coisa. Inclusive, Então. eu fiz eu ensino. odonto, né? E algumas matérias que eu tinha perdido a aula, eu ia no YouTube.
YouTube. E Eu falo para eles ir. Ó, gente, procura tudo aquilo que pode te trazer informação sobre a nossa aula. Que eu não tenho essa ideia. Não. Procura. Vai no YouTube, vai em livro. Vai inclusive, algumas matérias eu formei pelo YouTube. pelo YouTube. Então, você já está cogitando essa possibilidade de gravar aulas e disponibilizar no YouTube. Então, eles já pediram para mim. Eu confesso para vocês que eu já cheguei a pensar no assunto, né, de montar a minha sala, que o Henrique conhece lá em casa, preparar aquele escritório meu numa sala de aula. Eu já pensei nisso. Tem um, desculpa, até te interrompi, mas tem um professor que eu acompanho, sigo ele no canal. Ele fala sobre história e atualidades. Ele posta todo dia um vídeo no YouTube. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Então, você imagina você pegando e levando essa tua didática para fora da sala de aula, para dentro de uma sala mais ampla, vamos dizer, um canal, por exemplo. Você falou que às vezes você fica falando com as paredes no quarto, se preparando para uma aula. Coloca uma câmera ali para... Você deixa a câmera ali, esquece que ela tá ali e se prepara para a aula. Terminou, você tem um material, você pode postar. Sim. E aí no final você pode deixar dicas de o porquê você fez daquela forma, com foco em atingir quem? Os professores, que foi a pergunta dela. De você ajudar quando a D outros coloca professores. assim, você já pensou em gravar alguma coisa no YouTube? Como trabalhar com um aluno. Porque eu tenho, por exemplo, eu não chamo o aluno... Isso né? Por exemplo, eu falo uma palavra que no português é errado, mas eles amam. Eles amam. O vocabulário, né? Mais eu falo, coloquial. Bom dia, meus queridos. Pegou. É coloquial, né? Bem coloquial. Queridos, bom dia. Aí fala, benção chegou. Bom dia, meus queridos. Aí eu vou, abraço um, abraço outro, cumprimento todos, tá? Não pulo ninguém. Né? Então, assim, eu poderia falar, bom dia, queridos. Mas eu falei, não, eu preciso mudar. Tem que ser diferente. Eu acho que seria Bom dia, muito queridos. bacana se Então, você tem conseguir. coisas. Você pode começar dentro das escolas que você trabalha, montando uma estratégia ali de dar cursos mesmo, de incentivar auxiliar outros professores, até você começar a expandir para outros lugares. Mas eu acho que seria muito bacana. Quem sabe? A gente precisa de professores assim, né? E o pessoal tá os nossos desanimando de filhos dar aula. precisam. Ninguém mais quer ser professor. A Tá tendo muito licenciatura, êxito? né? Como é que tá? Licenciatura tá acabando nas faculdades. Tá faltando professor, né? Falta professor, gente. Falta professor. Tem escolas que a gente atua que eles pedem pra gente não faltar. Né? Por favor, gente, não falta, não Porque conseguimos não tem arrumar professor. substituto, né? Então, assim, tá faltando e eu gosto e eu tô no lugar certo. É isso. Maravilha. E quem sabe você com essa energia, com essa paixão, você consegue fazer com que outros professores se apaixonem também. E, às vezes, até acenda uma chama que estava, às vezes, ele desanimado, porque você já passou por essa fase de estar desanimado, Sim. de querer desistir, acredito eu, né? Sim. Então, talvez, assim, é uma maneira de você também incentivar e motivar outros professores a continuarem, né? É verdade. Sim, verdade. Eu pensei em desistir. Isso é fato. Todo mundo, né? É um desistir, sentimento meio que Mas vai em depois todos os falou, seres não, humanos. vai desistir não, vai ficar aí. Então. Momentos da vida. Né, Henrique? Vai ficar aí, cara. Você não vai sair, não. Não, eu vou contar aqui pro pessoal, gente. O André pensou em desistir. Mas aí Deus trouxe ele de volta. Deus falou, deixa eu pegar esse menino de novo, que eu vou colocar ele lá na sala, porque o negócio é bom para ele. Né? Eu conheço, nós nos conhecemos desde a época da rodoviária. Eu vendia passagem lá. Tá. Eu ia falar, o que vocês faziam na rodoviária? Eu ia fazer essa brincadeira para pôr eles numa saia justa, mas aí Éramos concorrentes. Não tinha concorrência, porque não tinha como concorrer com o Itamaraty. Não é isso. Cada um fazia uma linha. Vocês faziam viagem para outros lugares que a gente não ia. Eu fazia São Luís, né? Vendia passagem para São Luís, ele Itamaraty louco com a mão canhota dele ali, né? Mas assim, a gente se conhece ali. Eu lembro que eu chegava para ver ele no guichê, aí tinha dia que teu guichê tava lotado de saco de encomenda, porque você pegava as encomendas. Aí ele me ajudava. Você viu o André, você viu o espelho, aquele buraco para conversar e só o rostinho dele assim, o resto tudo cheio de saco de encomenda. Não tinha nem como se mexer lá dentro. Mas olha, sabe por que eu fazia isso? Para pagar a faculdade. Eu trabalhava de sábado, domingo e feriado.
O Henrique não, ele trabalhava todos os dias lá, né, Henrique? Eu trabalhava todo dia, nós folgava sexta, e depois na quinta, na quarta. Então tinha vezes que a gente tava lá junto, lá no feriadão, ou no sábado, no domingo. Domingo. E conheço a minha esposa também na rodoviária. Aí, um belo num dia, fui tomar um refresco, né? Tava cansado. Na verdade, foi o primeiro dia, viu, gente? Né, amor? Primeiro dia. Eu fui tomar um refrigerante com o Emerson, que ele era o meu patrão na época. E quando eu cheguei, confesso, quando eu cheguei assim, eu dei uma olhada assim, falei, nossa, Apaixonou. me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção. Foi muito difícil conquistar ela, não foi fácil. Eu fiz, acho que uns 15 convites para sair, ela não aceitava. Já tinha até desistido já, né? Eu falei, não vai dar certo. Aí chegou um belo de um dia, eu resolvi fazer novamente. Não vai dar liga. Não vai dar liga. Eu me lembro até hoje, foi num domingo, viu? Eu falei para ela assim, depois de levar muitos foras, né? Eu falei assim, o que você vai fazer hoje? Ela, por quê? Mudou a fala. Ela descobriu que você fazia história. Acho que foi isso. Ela falava, ele é só um agenciador. Aí, ele faz faculdade de história. Faz faculdade de história. Ele tem futuro, né? Tal, né? É brincadeira. Aí, eu falei assim, o que você vai fazer hoje à noite? Ela, por quê? Ela mudou a fala. Aí você falou, opa, deu Aí liga. eu pensei comigo, falei, diferente a resposta, hein? Eu falei, não, porque hoje eu tava pensando em convidar você pra sair. Ela, eu topo. Nossa, eu estava pensando. Aí eu olhei assim, falei, tá falando sério? Tô. Ó, me dá meia hora, eu vou em casa tomar banho e já passo pra te pegar e começa. Ai, que legal. É o foi mesmo muito legal. dono ainda, lá da rodoviária, lá onde Ainda ela tem, trabalhava? nem sei se tem. Tem, aquele- então, por isso eu falei, é A Lucarope. lanchonete tá lá né, tem? ainda, Tá. tá? É lá. Lucarope que chamava? Ou mudou de dono? Rosa Pérez, né? Coisa assim, né? Eu não lembro Ah, o nome. gente, Eu não só é, não tomava, lembro. você comia meu pão de queijo, tomava... Mas ele ia lá direto, ele, viu? Nós ia Nossa, lá, é. Nós tomava lá com o tubinho, comia o salgado, e era só festa. Aliás, era muito gostoso. Era trabalhar uma na delícia rodoviária. trabalhar Gente, na era rodoviária. só palhaçada aquilo lá, viu? Só Não, dava e risada. era gostoso, né, André? Porque eu Muito não bom. sei se é porque toda hora tava chegando um ônibus, chegando coisa, gente no guichê, e você e eu, nós somos duas pessoas muito animadas, assim. Muito, ele gritava lá do guichê, eu gritava do outro lado, e assim ia, né? Aquele Os corredor. guichês têm um corredor que liga todos. Então você fica separado pelas Mas o paredes. Henrique era muito louco, muito louco. Era. Ainda é. Era ainda muito é. gostoso. A única... o que você mais sente saudade dessa época, assim? Eu sinto saudade daquilo que você falou. Pra onde você vai? Eu vou falar a verdade pra você, eu gostei de trabalhar ali. Né? o computador, né? Ele fica, onde você vai? Cara, eu tenho várias imagens assim na minha mente de quando eu trabalhava na rodoviária, quando, por exemplo, tinha que descer lá para atender os ônibus. Entrar dentro do bagageiro. Entrava dentro do bagageiro, você se sentia assim, sabe, importante, de gravata, todos os caras te respeitavam, eles te respeitam. Aí, por exemplo, no último ônibus, eu lembro que acho que era 5h20, 5h30. O ônibus não saía se você não entregasse um relatório. Então, Sim. tipo, eu tenho o poder de soltar o ônibus. Você que libera o Eu ônibus. que se libera o Você, sem você. Se você não falar, o motorista pode ir, ele não sai. Né? Então, desde essa época, vocês, né, vou falar dos dois agora, vocês estão contando a história, mas já faziam o que tinha que fazer da melhor forma possível, né? sim. Dando sim. aula, seja no Sim. guichê lá do ônibus. E o do melhor ônibus de não, tudo, né? Da agência. É assim, quando eu liberava o último ônibus, que era 17h20, quando eu liberava assim, que eu dava uma olhada assim pra cima, quem tava olhando pra mim? Monize. Monize. Ai, que Isso. bonitinho. E ela tava me esperando, gente. Então ali eu estava encerrando o expediente e ia lá no guichê, fechava o caixa, tudo certinho. E dali nós íamos pra night. Que bonitinho. Você ficava só até 5h30? Não, depende. Quando tinha um ônibus que vinha de Campo Grande, mais tarde eu tinha que ir. Mas você não ia até às 11, igual Não, aqueles horários ia loucos. mais cedo, ia mais cedo. Isso tudo, então, faz parte da sua história. Sim, em na minha Jales, história. na geografia, no lugar de Jales. Na geolocalização. Na geolocalização. Geopolítica. Da geopolítica. Pessoal, vamos pro momento sinônimos, topam? Legal, vamos lá. Sim, vamos lá. Ó, momento sinônimos, a gente vai falar de algumas palavras que a gente acha que são importantes para a vida, né? A gente fez um estudo aqui todo embaçado para saber qual é as palavras assim que move mesmo o ser humano. E aí você vai falar o que significa para você, pode decorrer, pode falar bastante coisa, o que você acha, tá bom? A hora que eu vi a palavra, a primeira coisa que vem na tua cabeça. É. Entendeu? Por exemplo,
Laranja. Suco. Exato. É tipo Delicioso. Tipo isso, Pensei na cor. Mas então, enfim, é isso. E aí, vou começar por mim, tá? Depois a D, depois o Henrique. Eu não me lembro quais Eu te eram. mostro aqui. Eu te mostro. Eu dou uma cola pra você. Ele vai cortar Você ela depois. falou. Ó, é o seguinte, a hora na minha vez eu invento 2 palavras. Duas palavras? Não, senhora, a gente dá Vamos uma lá. cola pro senhor. Vai lá. Vamos lá. Família. Nossa. Eu poderia falar assim, tudo, mas eu acho muito fraco. A família é a base do ser humano, a base do homem. Sem ela, dificilmente você consegue chegar a algum lugar. Eu poderia falar agora, particular, da minha família. Obrigado, Deus, pela esposa que o Senhor me deu e pela família maravilhosa que nós formamos. Família é minha base, meu alicerce. Que lindo. E pra você, trabalho. O trabalho hoje, ele é visto como algo gratificante na sua vida. O trabalho ele pode te mostrar daquilo que você é capaz de fazer. A recompensa ela chega através daquilo que você proporciona através do seu trabalho. E o dinheiro é só circunstância daquilo que você faz. Lazer. Cara, lazer. O lazer é primordial na vida de um homem. Ele tem que ter. E dentro do lazer tem que ter o churrasco, claro. Né? Mas o lazer, assim, ele... Com espetoflex. Com espetoflex não Que funciona. não funciona. Ele me deu um espetoflex e não funciona. Né? É o Henrique, tá, gente? É o Henrique. Mas o lazer, ele é... Acabou com a sua propaganda aí do Espetoflex. Acabei, você viu, né? Fundamental na vida do ser humano. Sem lazer, você não é nada. Tem que ter. Deus. Tudo. Sem ele, não seríamos nada. Se hoje eu estou onde eu estou e aonde eu posso chegar e vou chegar, primeiramente, Deus. E segundo, eu já vou indagar, é a gratidão. É ser grato. Eu não tenho medo, vergonha nenhuma de falar assim, Raquel, sou grato, porque foi você que abre as portas para me ingressar nas escolas particulares. Começa com você. Então, a minha gratidão por você é imensa. Que é através dela que eu estou inserido nas demais outras, que começa por ela. Hashtag amizade. Hashtag Gratidão. gratidão. Dinheiro. Dinheiro. Investimentos, hein? Gosto. É importante, mas não é o principal. Quando você começar a ganhar, saiba conduzir. Porque senão, ele passa a se tornar algo, eu não diria do mal, mas algo que seria, como que eu posso colocar? Destrutivo. Nocivo. Perigoso. Perigoso. Né? Ele é essencial na nossa vida, mas tem que saber usar, conduzir, para que não se torne perigoso. É perigoso mesmo. Verdade dele. Agora um assunto fortíssimo. Política. Ainda mais nesse mês, né? Ainda mais nessa época. Não, Política? mas, não vamos entrar no mérito. A política, para mim, gente, sinceridade, 100% tem que estar presente na vida do ser humano. A pessoa tem que discutir política, importante. sim. É importantíssimo. Tem que discutir política, sim. Não pode brigar, né? Não Ofender. diria da briga, mas uma discussão sadia para abrir os horizontes de mente, de pensamento, ela tem que acontecer e ela é fundamental na vida do ser humano. Então, a política tem que ter, sim, tem que discutir, sim, desde que você esteja aberto para você aprender mais. Tem que ter maturidade, né? Sim, política é a pessoa importante. tem que, eu acho que assim, tem que estar, não só na política, mas em todos os assuntos, quando você entra numa discussão, aberto. Porque às vezes o outro pode me convencer. Sim. E eu posso convencer o outro, mas é difícil quando a pessoa não está aberta, né? Aí sim, aí vira briga. Aí vira uma coisa, briga, discussão, podendo levar a briga, morte e tudo mais, e não é o foco, né? não é. Lembrando que a política aí tem as suas raízes da Grécia, tal, filosofia.
importante. Importante discutir, como eu faço muito com ele. Que ele não concorda em algumas coisas, mas a gente discute sempre. Não, E mas isso é termina Isso é o ótimo. assunto e continua amigo. Sim, com Ele não certeza. concorda. Na verdade, não há concordância de ambas as partes. Não, não há. Tá. Ele não concorda com você, mas você também não concorda com ele. Mas é por isso que é bom discutir. Mas é gostoso, assim, porque a gente tá sempre É discutindo. respeitosa, né? Sim. Eu gosto. Sim. Quando é um assunto que eu não domino ou não tenho opinião, eu gosto de ouvir, porque eu gosto para poder absorver informação e formar uma opinião. Quando é um assunto que eu tenho uma opinião, eu gosto de discutir, Sim. de pôr a minha colocação e de ouvir também. Sim. Raramente alguém me convence, mas às vezes pode Tá acontecer. vendo? Tá vendo? Então tá, é muito bom isso mesmo. Pode falar. Vai terminar? Não. Eu Pode gostaria, se for terminar, eu gostaria de deixar falar. Uma mensagem? uma mensagem. Não, calma então. Não vai falar. Acalma seu coração. É, porque eu tô achando que vocês vão 12,9 terminar. a pressão aí, É, tá muito porque afobado. O Henrique tá olhando no relógio e tal, não sei. Eu nem tenho relógio. Eu tô com frio. Tô com frio. Eles com frio? coloca mais frio Produção. pra ficar mais acústico. Produção. Vamos Aumenta lá. aí nosso ar. Aumenta o ar Então, também. já que eles querem terminar, nós vamos pro nosso momento. Não quero terminar, não. Eu quero ficar. Ecoar. Não, mas a gente já ia mesmo. Já ia Nosso mesmo? momento ecoar. O momento ecoar é o momento em Deixa eu que... contar. Eu vejo você Pode, sempre claro. falando. Vai. Seguinte, André. Acabou tudo. Tá pegando fogo lá fora. Os carros tudo virados de ponta cabeça. Henrique sendo dramático. E alienígenas. Psiu, psiu, viemos em paz. Calmem. Psiu, psiu, viemos em paz. O mundo tá acabando. Aí, bum. Manda um drone gravar você. Você vai dar um recado para as últimas colônias que ainda existem na Terra. Esse é o recado. Você vai dar um recado e tem que ser importantíssimo, entendeu? Você é a última solução. O que você vai falar pro resto de todos os que vão vir depois? Você vai olhar para aquela câmera ali, tá? E assim, ó, você pode dar uma mensagem que você quiser, né? Uma mensagem do seu coração, uma mensagem que você tá vivendo. Pode ser que não tenha nada a ver com o que a gente falou aqui, mas é algo que você quer deixar uma mensagem para ecoar. Entendi. Para que daqui 50 anos eles Ó, na olhem- verdade, assim, eu poderia aqui vir preparado em citar algumas frases de alguns pensadores, por exemplo, Nietzsche. Olha, fui forte agora, Nietzsche. né? Mas eu não vou hoje nessa linha de pensamento. Eu vou numa outra linha que é a gratidão. Eu vou começar falando sobre gratidão rapidamente. A gratidão de ter vocês como os meus alunos, queridos, amados. Vocês sabem muito bem que cada um de vocês mora no meu coração. E vocês vê nitidamente o amor que eu tenho pela minha profissão, a forma de como eu conduzo as aulas, como eu atuo junto com vocês nas aulas de História e Geografia. Então, hoje, eu só tenho que agradecer, primeiramente, a Deus e a todos vocês, alunos, que me recebem todos os dias na sala de aula, com um abraço, com um sorriso, e gritando, benção, benção, aos meus colegas de trabalho também, aos diretores, aos mantenedores. O que eu quero falar para vocês, gratidão, muito obrigado por receber eu nos vossos colégios. Deus abençoe. Bonitinho, muito bom, Tá bom? mesmo. Legal. É É verdade, a gratidão é a memória do Gratidão. coração. Eu aprendi isso. E essa palavra ela é muito forte. Quando você realmente entende o significado dela. Você sabia que muitos seres humanos não são gratos? Ah, e a maioria, né? Né? Eu acho que, de modo geral, as pessoas esquecem quem ajudou. Sim. Nem você comentou, né, da diretora que te deu uma oportunidade Sim. lá na loja, né? Sim. Falou, leva lá o seu Ela acreditou em mim, É isso, é a Raquel, né, o nome dela? Raquel. Então, ter gratidão é lembrar que no primeiro passinho lá, ela estava lá. Sim. Eu nunca escondo isso de ninguém. Se hoje eu estou inserido nas escolas particulares, começa com ela. Isso. Ela olhando para mim, conversando comigo, eu não sabia quem era ela olhou e falou assim, ela estava me observando ali, ela fala isso hoje. Ela fala, eu estava ali na cadeirinha sentada, eu estava te observando. E ali eu vi É. um potencial em você. Talvez você nunca, na sua vida toda, você vai conseguir retribuir isso.
né? Sim. Então é só mesmo agradecer. E a gente quer te agradecer. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente hoje, por ter investido esse tempo na gente, contado um pouco da sua história, Com o Henrique, que é uma compartilhar. bênção. Por compartilhar tanta experiência, né? Isso. Tanto conhecimento. E foi motivacional para todo mundo aqui. eu acho que é claro que dá para ver, assim, na sua forma de falar, que tudo que você está fazendo, né, que é com muito carinho, é feito com muito carinho, cada gesto que você Existe faz. paixão nisso. Existe. Parabéns também Obrigado. pela sua profissão, né? Obrigado. E parabéns por ter esse modo de ver a profissão que é ser professor. Só vê a gente reclamando. A gente Isso, só vê, a maioria exatamente. das vezes reclamando. Ai, tá difícil. não sei Parabéns o quê. pelo seu sim, né? Sim para a profissão e sim para o seu chamado de Deus. É. Amém. Amém. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês precisarem de Professor de história. de um professor de história, de um novo EcoCast para outros assuntos, quiser Eu quero trazer o seu dia aqui. Vamos esperar passar quiser fazer a um política. polêmico aí, Vamos esperar passar as eleições. Aí a gente vai trazer ele um dia. Vocês vai- ouvem vai dar vocês debate. discutindo. não só eu. A gente pode Não, aí- trazer outros players aí pra falar sobre política. Manja muito, entende muito. dá debate. E aí, tudo que ele vai falar, ele fala, não, 1000 anos atrás, ele É. traz lá de Tem como. Ele traz lá de Gente, trás. tem com tanta você. coisa que a gente fala para abrir. Ó, se você me der 10 minutos aqui. Pode? Já cortou? Não. Deixa quieto. Não, deixa eu esperar. Deixa pra outro Me dá episódio. 10 minutinhos Deixa passar aqui, dia 30, eu deixa falo passar. um tema para você que você vai falar assim, puxa... Outro episódio. Outro cara, episódio. É verdade, não tinha pensado. Sabe quem falou isso para mim uma vez, eu dando uma aula para ele, dentro da loja dele de 10 minutos? O Orlandinho da Casa dos Parafusos. Você convenceu ele? Ele olhou e falou assim, André, pensando por esse lado, você tem razão, cara. Eu falei, a história, cara. Ah, legal. A história. Tá vendo? Ó, já faz parte do seu chamado mesmo. E pra você aí de casa que assistiu esse episódio com a gente, curta, comente, compartilhe, ative a notificação, tá? Se inscreva no nosso canal, envie para as pessoas especiais, envie para os alunos. Se você que é aluno, envie para outros alunos, envie pro pai, pra mãe, pro tio, pro periquito, pro papagaio, pra todo mundo. E é isso, gente. Tchau, até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. Echo.